começo a vagar, sabe? Por lugares estranhos que eu não entendia bem. Pra mim, eu não sabia se eu tava vivo, o que é que tava acontecendo. Aí eu entro pra um lugar totalmente escuro e eu sinto um toque nas minhas costas. Eu olhei assim pra trás, um senhorzinho. Ele falou pra mim morrer. E fui levado, cara. Isso começou em 2002, quando a minha filha nasceu, e eu tava apertado para arrumar emprego, né, meu? Então eu fiz um concursinho rápido que a prefeitura tava fazendo, praticamente pegando a laço, e eu entrei no departamento de zoonose. Só que a gente, como funcionário, a gente não sabia que tava tendo um surto da dengue na cidade de Guarulhos. Então nesse dia eu tava fazendo um trabalho de retorno, né, refazendo a área, porque tinha uma paciente confirmada de dengue naquele setor, aqui no Continental 2. E eu fui refazer aquela área. Como minha equipe era só de mulher, eu fiz o quê? Eu falei, pô, mano, não é justo, né, mano, pular o muro, entrar no terreno baldio. Aí eu falei pra elas, fica do lado de fora, eu pulo e eu coleto material pra todo mundo. Então eu percorri todo aquele terreno com a bandeja, coletando as larvas pra todo mundo e saí pra fora e entreguei pro pessoal, cada um separou o seu material, porém a minha calça, ela tava toda molhada, né, meu? Toda encharcada por causa que era cedinho, era às 8 e pouco. Então aquele orvalho do mato que fica... acabou pegando tudo na minha calça, assim. Depois dali eu fui pra casa, a gente terminou aquele trabalho, fui pra casa. Normalmente tranquilo, bem, não senti nada. Quando foi no sábado, tinha um mutirão da dengue lá na Vila Galvão. E eu participei desse mutirão, só que quando eu terminou por volta de 1h da tarde que eu peguei o ônibus pra vir embora, eu já senti meu corpo diferente, cara. Meio suado, cansado... parece que tinha alguma coisa me apertando, sabe? Aí quando eu cheguei em casa, as coisas piorou, eu entendi que era uma febre, porque começou a suar tudo. E minha irmã trabalha em hospital. Minha família, o meu irmão, a minha mãe, o meu pai, eles tinham ido pro Mato Grosso do Sul. Então eu tava só na casa justamente por causa do trabalho. Aí foi quando eu liguei pra minha irmã. Falei, olha, Vivi, vem aí porque eu não tô legal. Ela chegou no sábado lá e eu tava com a febre muito alta. Aí eles me socorreram lá pro Hospital Carlos Chagas. Na verdade, eu dei entrada no Carlos Chagas dizendo que eu estava com dengue. Porque como eu mexia com aquilo, eu falei, pra mim é dengue. Sintomas todos de dengue, eu falei, é dengue. E eles não se preocuparam, eles só fizeram o teste de dengue e marcha. Fui pra casa, no domingo de manhã eu levantei, tava mais ou menos bom. Fui pro campo, como sempre. E quando eu entrei no vestiário, tava uma manhã fria, garoando. E eu suava, cara. Aí começou a dar febre de novo, os caras me levou pra casa naquele domingo de manhã. Eu sei que eu passei mal no domingo de novo. Aí eu não respondi minha irmã, ela correu lá, me encontrou jogado na sala lá. Todo vomitado, todo zoado, né, mesmo? Já com a febre muito alta. Aí me levaram, me deram um banho. Porque não adianta levar não tinha como levar pro hospital de novo, porque já tinha feito todos os exames, então sabia que era só baixar a febre. Só que quando ela foi embora domingo... por volta de umas 8, 9 da noite, ela falou assim, olha, amanhã cedo eu vou te levar o Wagner, que é meu cunhado, vai passar. O Wagner vai passar aqui e ele vai te levar pro hospital, onde eu tô trabalhando. Eu sei que na segunda-feira eu acordei pior, cara. Aí eu acordei com muita dor. Eu não aguentava, cara. Aí tive que ligar pra minha irmã. Minha irmã entrou em contato com o meu cunhado, que passou lá, me pegou. Só que pegou assim, eu não conseguia que ninguém me tocasse. Tocava no meu corpo, era a mesma coisa que você tá batendo com um pedaço de pau. E eu cheguei no hospital e já não conseguia sair do carro mais. O corpo todo pegando fogo, quente, uma febre danada. Mas eu lembro bem que eu tava sentado no corredor dentro de uma salinha esperando. Passou uma médica, que hoje ela é amiga da família, doutora Maria Luísa. E ela passou e ela viu algo de errado em mim. Ela voltou, perguntou quem era, aí falaram pra ela que eu era o irmão da enfermeira Vivi. Aí ela viu o meu problema, olhou no meu olho e falou que o meu caso era mais grave, que tinha que acelerar o processo porque eu tinha pouco tempo de vida. E aí saiu essa internação, fui pro 9º andar do Hospital São Camilo. Estava consciente? Tava consciente e já sabia do diagnóstico, sem o resultado. Porque aquela doutora, ela falou pra minha irmã que ela bateu o olho em mim e falou, olha... o caso do seu irmão é leptospirose. Eu sei que chegou na terça-feira, depois do almoço, não tava com tanta dor mais. E aí eu fui no banheiro. Só que quando eu levantei para ir no banheiro, eu senti que algo tava como se eu fosse vomitar, sabe?
Então algo de dentro de mim estava saindo para fora e numa velocidade que eu não estava conseguindo controlar. Aí quando eu olhei era sangue, saindo pelo nariz, pela boca. Eu lembro que apertaram a campainha, já me deitaram na maca e foi aquela correria, chama elevador, 10º andar, prioridade, e o 10º andar lá é a UTI. Aí dessa parte de antes de eu apagar, eu lembro só da mangueira. Eu deitado na UTI, aquela luzona, né? A mangueira vindo na minha direção. Até então eu achei que, como eu já tinha feito uma, eu achei que eles fossem fazer a endoscopia. Na minha cabeça eu falei, eles vão fazer a endoscopia para ver o que tem por dentro. Mas na verdade não era, na verdade eu já estava sendo entubado. A hemorragia foi muito forte. Eu fiquei poucos minutos ali ainda são, né? E daí eu apaguei. Aí eu entro num outro estágio da internação que é surreal, cara, o que aconteceu. Eu começo a vagar, sabe? Por lugares estranhos que eu não entendia bem. Para mim eu não sabia se eu estava vivo, o que é que estava acontecendo. Eu me via deitado na cama e eu cheguei a conversar com a minha irmã como se ela estivesse na janela do quarto, mas como se eu estava no 10º andar. Então ficou meio aquele negócio, meio uma alucinação, sabe? E daí eu acabei aprofundando mais ainda no coma. Aí eu entro para um lugar totalmente escuro. Totalmente escuro. Aí eu começo a ver gente que eu vi no meu bairro que morreu. Poxa, mas fulano morreu, o que tá fazendo aqui? E eu tentava falar com a pessoa só me olhava e não falava, não respondia e saía andando. E eu olhava assim e falei, meu, pra onde ele vai? E muita gente, porque na época lá o bairro era violento, então a gente viu muita gente morrer ali. Comecei a ver essas pessoas e tentava falar de qualquer jeito e não conseguia falar com ninguém. Falei, mas ninguém fala comigo, e totalmente escuro, você não via nada, você só via escuridão e a pessoa quando ela aparecia. Quando ela aparecia você conseguia ver o rosto dela, você identificava quem era e falava, oh, mas morreu? Como é que tá aqui? Você vagando ali, você tinha a sensação mais como se você estivesse parado ou como se você estivesse caminhando para algum lugar e vendo essas pessoas? Eu caminhava. Eu andava, para mim, o hospital era... Eu comecei a ter uma noção nesse sonho do coma, que eu vou falar um sonho, que é mais fácil da gente entender. Eu me via dentro do hospital. Eu me vejo levantando da cama e começo a caminhar. Eu andei poucos, acho que uns 5 passos eu saio na rua. É coisa de flash, sabe? Quando você vê, você está em outro ambiente. E eu me vejo na rua. Eu parei, olhei assim, aí vi mais gente que morreu, aí eu identifiquei o lugar. Eu me via ali próximo à Praça do Jaçanã. Quando você chega no primeiro entroncamento da Praça do Jaçanã ali, ou você sobe a Guapira, ou você vai pro lado do Sonda ali. É um posto de gasolina e atrás, se eu não me engano, ainda é uma escola. Ali era o ponto que eu estava. E eu olhava assim e falei, nossa, mas o que eu tô fazendo aqui? Que esse pessoal tudo já morreu e o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, meu, eu vou procurar o meu enfermeiro. Aí quando eu bato o olho, eu vejo pro meu lado direito, naquela época tinha um lugar chamado Matos Hambúrgueres. Ficava lá na Praça do Jaçanã. E de vez em quando tinha um samba lá. E tava tendo um samba, cara. Eu falei, não acredito que o meu enfermeiro foi pro samba e me largou aqui. Aí eu falei, eu vou atrás dele. E nisso ficou tudo escuro. Aí eu falei, ué, de repente sumiu tudo e ficou escuro, né, cara? Eu falei, meu, voltou um clarão, dava aqueles... como se estivesse querendo acabar a energia, sabe? Aí eu sinto um toque nas minhas costas. Aí eu olhei assim pra trás, um senhorzinho. Eu não consegui ver o olho dele. A parte do olho eu não consegui ver. Mas eu vi o cabelo branco, eu vi a barbinha branca, a roupinha suja. Aí eu olhei pra ele assim, ele falou pra mim, você acredita em Deus? Na hora eu virei ignorante e falei, mano, não acredito que um crente uma hora dessa vai pra me encher o saco. Questão de, 10 segundos, eu falei, poxa, mas não precisava ser assim, né, tão ignorante. E eu virei de costa pra pedir desculpa pra ele. Ele sumiu. Eu só tive o tempo de falar na hora pra ele que eu acreditava em Deus, mas eu ia na igreja quando eu queria. E ele sumiu da minha frente, cara. Eu viro mais de costa ainda pra poder ver se ele foi por trás de mim, pra onde ele foi. Aí some tudo. Aí eu entro num beco totalmente escuro. Começa a bater um vento muito forte. E eu não conseguia segurar. Eu colocava as mãos pra tentar segurar, passava igual fumaça na minha mão. O meu calcanhar no chão, o vento vinha nas minhas costas me empurrando e eu não conseguia olhar para trás, somente me empurrava. Aí eu comecei a me dar conta que eu estava sendo levado. Aí eu comecei a
a travar um clamor com Deus, a lhe pedir misericórdia. Que ele não me levasse, que eu não queria morrer. A minha filha, ela tinha acabado de nascer, cara. A Jéssica tava com 2 para 3 meses. Aí eu falei assim, Senhor, que o Senhor não me leve. Eu não quero ir, eu não tô pronto para ir. Eu tenho a minha filha, eu quero criar minha filha. Eu não pude nem ver o rosto dela direito. Me dá essa oportunidade. Eu não vou mais beber, eu não vou mais usar droga, eu não vou mais brigar com ninguém, não vou mais furtar ninguém, eu não vou fazer mal mais pra ninguém. Só me dá a oportunidade de ver minha filha crescer. E fui levado, cara, implorando, pedindo misericórdia, e o vento não parava de me levar naquele corredor. Eu sei que chegou uma hora, já desesperado, mas indo, não tem jeito. Eu comecei a enxergar uma luz no final assim, sabe? Aquela luz foi ficando cada vez maior. Dado o momento, aquela luz ficou gigantesca no meu rosto e eu parei. O corpo parou, eu não olhava nem para cima nem para os lados, só conseguia baixar a cabeça e olhar para baixo. Quando eu olhei, eu estava na beira de um abismo. Calcanhar, os pés totalmente soltos no abismo. Meu, eu não consigo descrever o que eu vi lá embaixo. Eu posso dizer para vocês que era a coisa mais linda do mundo, cara. Um jardim, pessoas andando lá embaixo, ave voando. Meu, era muito lindo. Não dá pra descrever o que era aquilo. Parece pintado à mão, sabe? E eu fiquei olhando e comentei comigo mesmo. Falei, nossa, se eu cair daqui eu vou me arrebentar. Olhando pra baixo. Quando eu olho pra frente, foi como se abrisse o freezer da geladeira no meu rosto. Veio aquele vento gelado. Eu abro o olho, eu escuto o primeiro grito. Alexandre, corre que o seu gigante acordou. Eu só escutei ele falar, como? Não pode ter acordado. Aí começou a correria. Eu acordei dentro da UTI do São Camilo, depois de 11 dias, sendo que na noite anterior, o hospital tinha liberado a visita para a família na UTI. Porque eu não ia voltar. A minha saúde, eu estava caminhando já, finalizando para falência múltipla de órgãos. Já iam tentar tirar pâncreas, dialisar, fazer de tudo, mas não tinha jeito. As coisas estavam... Aí liberaram a visita e falaram pro meu pai, pra minha família, se despede porque ele não aguenta mais essa noite. E naquela madrugada eu voltei. Eu acordo no meio daquela UTI, foi uma correria gigantesca. Sabe que é médico renomado chegar pra você, olhar pra você assim e falar como? Aí você imagina. Uma noite fala que tá indo. De madrugada liga. Pra quem já passou por isso sabe. Leva a roupa que tá na hora de trocar. Mas o meu pai, ele tem uma fé tão grande, cara. Que ele sabia que não era isso. Tinha muita gente, não só ele. Muita gente, inclusive evangélico naquela época, que orou muito por mim. Acho que o meu sim para Deus ali falar que eu acreditava nele. Que a oração de muita gente me trouxe de volta, cara. Mas me trouxe de volta de uma forma que... para gravar mesmo o feito, sabe? Para Deus falar assim, olha, quem faz sou eu. Quem manda sou eu. Eu não passei 2 dias dentro da UTI. Depois de acordado, eu não tinha nada. E eu, ao mesmo tempo, eu não sabia o que estava acontecendo. Para mim, eu tinha dormido e tinha acordado, cara. Eu fiz uma pergunta pro meu pai, porque eu apaguei na terça e ia jogar Corinthians e Fluminense. Eu perguntei para ele, pai, quanto ficou o jogo ontem? Aí eu fui ter noção, né, do que eu passei. Aí eu comecei a voltar, essas memórias que eu tô contando, começou a vir na minha mente. Falei, então eu não tava bebendo. Eu fui do outro lado e voltei. Quando você está sonhando, né? Você está num sonho, você tem um pesadelo ou um sonho bom. Quando você acorda, você tem noção de que aquilo foi um sonho e que não era real. Quando você entra em coma e vivencia tudo isso, sabe, você acorda pensando que aquilo tudo foi um sonho ou tem alguma coisa de diferente naquilo que faz você acreditar, não, realmente eu tive do outro lado? Você sente, cara. Você sente que você partiu. Porque quando a gente sonha, que eu já sonhei muito,
São vários sonhos. É normal você acordar pesadelo, essas coisas assim, entendeu? Só que quando você tá no coma e você pegar relato de outras pessoas que também passaram por isso, você vai ver que a pessoa sente o peso da coisa. Por exemplo, eu vi que eu estava indo embora. Quando aquele senhor me tocou, que eu falo para muitos que ali, na verdade, ali foi a minha verdadeira entrevista com Deus. Sabe o que é você sentir o peso da morte nas costas? Você vê, você indo. Esse senhor que você relata aí foi a única pessoa que dialogou com você, que te Foi respondeu? o único que tinha voz. Mesmo assim, foi coisa muito rápida. As outras pessoas te ignoravam. Eu falava, a pessoa olhava para mim, eu confirmava que era a pessoa que realmente, que eu achei que era, que estava morta, mas eles não falavam comigo. E você sentia medo? O que você sentia? Eu sentia frio. Toda vez que a pessoa passava, eu sentia frio. Dava aquele calafrio, sabe? Olhava e falei, rapaz, o cara morreu, como é que o cara tá aqui? E eu não tinha noção de que quem tava lá no meio deles era eu. E você acha que se você tivesse, né, quando esse senhor perguntou pra você, né, se você acreditava em Deus ou não, você acha que se você tivesse falado ali, eu não acredito em nada, você acha que você talvez teria sobrevivido? Você acha que foi um teste isso daí? Tenho a plena convicção hoje que se eu não tivesse aceitado aquela mão, aquele toque, aquela conversa, eu estaria no meio daqueles, sem voz e vagando por aquele obscuro, que é o Vale da Sombra da Morte. Eu tenho a plena certeza disso. Pelas pessoas que você se lembra, eram pessoas assim que talvez não eram boas ou... Todos que eu vi são pessoas que, no meu bairro, elas eram intituladas como pessoas ruins. Porque aqui no Jardim Palmira, onde a gente foi crescido, praticamente era morte todo dia. De final de semana, então, a gente, moleque, 8 anos, 10 anos, a gente não tinha o que fazer. Toda vez que tinha morte, a gente ia ver essas mortes. Então, a maioria dos bandidos perigosos que tinha na região, que morreu, que a gente tinha, hoje não tem, né? Hoje é difícil de você ver um morto que a perícia já chega logo, isola. Naquela época você chegava pertinho, cara. Eu lembro que uma bandida que morreu na rua debaixo da minha casa, ela correu para debaixo da casa de uma família, tava tendo festa do lado e uma casa vazia. Ela entrou na casa vazia e se escondeu embaixo da cama. Os caras fuzilaram ela embaixo da cama. E a gente estava lá quando a perícia ergueu a cama. Então você vivia isso, você olhava para a pessoa e falava, nossa, a dentadura para um lado, tiro do outro. Então aquilo dali pra gente era normal. Mesmo eu tendo medo de sangue, eu olhava de longe assim, e a curiosidade me levava até lá. E quando eu vago nessa parte, essas pessoas que eu vi, todas elas estavam lá. Só que normal, não tinha marca de andando, só que não falava, ela simplesmente, mas será que é fulana? Olhava assim pra mim e continuava andando. Mas tipo assim, não era aquele andar que você olhava ela ir longe, ela andava coisa de 1 metro e sumia da figura, porque os lados era tudo escuro, então ela só andava essa parte que sumia, e eu andando. Talvez aí nessa parte da sua vida você já estava, né? Você tinha acabado de ser pai, talvez você estava até um pouco mais de boa, mas você vinha levando uma vida problemática durante sua adolescência, sua fase adulta ali, né? Sim, eu vinha de um trauma de amor, né? De paixão. E eu acabei separando da pessoa que eu gostava, ela ficou grávida, depois perdeu a criança. Só que aí eu fiquei desiludido, cara. Porque o namoro acabou assim, do nada. Ela perdeu a criança e a gente se separou do nada. Então eu comecei a me afundar, eu comecei a beber. Da bebida eu comecei a usar droga. E comecei a procurar situações para que eu realmente fosse embora. Andava na Fernão Dias, a gente andava, entrava na contramão a pé, cruzava a Fernão Dias, tava nem aí, não queria saber de viver. Para mim seria mais fácil eu ter morrido do que eu estar vivendo, entendeu? Naquela época. Como eu não conseguia da forma de bebida, droga e nem andando na Fernão Dias, eu acabei apelando. Em um dado momento eu acabei chamando um matador lá do bairro, um dos mais perigosos que tinha. Eu chamei ele pra porrada. Eu vi o cara sacar 2 revólver, ele tirou os 2 revólver da cintura, eu fechei o olho, falei, agora ele mata. Que ele matava por nada. Ele tira os 2 revólver e dá pro rapaz que tá do lado. Falei, eu vou te ensinar, moleque, que é seu, mano. Eu não perdi a oportunidade. Dei logo um soco. Aí tinha outro cara, acabaram me batendo, eu corri. E eu acabei sendo jurado de morte. Mas aí minha mãe e meu pai acabou me tirando do bairro. Porque ele já tinha tentado me pegar 3 vezes. Era tão confuso, porque quando eu bebia, eu ficava loucão, agitado e violento.
Eu queria morrer. Eu ia pra cima de qualquer coisa. Só que quando eu tive essa confusão com esse cidadão, eu dei uma quietada de beber. Então, quando você não bebe, você vira o quê? Pra muitos. Covarde. Falar, o cara agora tá careta. Esse é o normal da gente. A gente tem medo, a gente não foi feito pra esse tipo de afronte, entendeu? E a bebida me trazia essa valentia, essa carapaça. E quando eu fiquei sem a bebida, eu fiquei com medo dele. Ele tentou me matar umas 3 vezes ainda. Aí me mandaram pro interior de São Paulo. Aí eu fui estudar num colégio agrícola, aproveitar uma estadia de 3 anos lá na... É porque naquela época se matava por nada, né? Ainda mais um cara que já era matador. Tinha muito esse tipo de cara nos bairros, né? Tinha. O Palmira passou uma época do chamado pé de pato, que foi uma época muito pesada, que a gente não podia curtir, a gente começou a ser oprimido, né? Ter que pagar as coisas. Então era um bairro muito violento. Ali era... Me chamou de feio, eu te dou um tiro na cara. Por qualquer coisa você poderia morrer. Qualquer coisa. Foi assim que aconteceu com um morador de rua na época que tava brincando na frente da padaria, numa pracinha. Esse mesmo cara matou ele do nada. Foi lá, simplesmente segurou o cabelo dele e deu um tiro na cabeça. Foi pra padaria, pediu a cachaça que ele tomava e ficou olhando a polícia chegar. Quem é louco de denunciar? O morador de rua ele tava fazendo o quê? Ele tava... Meu, eu não presenciei a confusão. Mas eu garanto pra você que coisa extraordinária não foi. Deve ter sido a mesma coisa que eu falei, né? Que eu chamei ele de bunda mole. Falei que ele só era homem porque ele tinha um revólver na cintura. Mais ou menos isso. E deu-se no que deu. Aquele... Ele matou. Pra quem não conhece sobre essa doença que você teve, que é a doença do rato, né? Provavelmente você pegou mexendo ali no terreno, né? Como que ela tem contato? Tipo assim, é o xixi do rato? O que é que teve contato com você, provavelmente? Isso é importante porque até hoje essa mística segue muita gente. E muita gente fica descrente do que é verdade e do que não é. O contato que eu tive foi com a urina do rato. Ela passou pela calça e chegou nos poros da minha perna. Você nem passou na sua mão. Não, foi nas pernas. Eu não preciso ter nenhum tipo de ferimento, nenhum tipo de abertura para essa doença entrar. Ela entra pelos poros da pele. Então ela entra e vai trabalhar dentro dos seus órgãos. Fígado, o que ela tiver para furar, ela vai furar. Ela fica no teu corpo durante 5 dias. No 5º, ela reage e sai. Ou ela sai pela urina, pelas fezes, mas ela sai. Só que quando ela sai, ela traz tudo que ela tiver que trazer junto. Aí vem a hemorragia e a pessoa acaba, se não tiver calçada, a pessoa acaba morrendo. São 5 dias. Eu pude comprovar isso 3 meses depois que eu saí do hospital, desse coma. Eu fui ao velório, que foi um primeiro velório que eu fui, do pai da Kelly, que justamente morreu disso. Ele foi limpar o ralinho do quintal, os pelos do cachorro com a mão, e pegou a doença. Então vai no hospital, volta, vai e volta, ninguém sabe o que é. Quando ele foi no 5º dia, que aí foram realmente tentar internar ele, não deu tempo, ele morreu. Teve hemorragia e morreu. Passou-se 3 meses dessa morte, eu fui em outro velório de um grande amigo nosso, o Cidinho. Ele carpindo o terreno dele aqui no Continental 2, aqui pra trás. E ele pegou, porque ele tava de chinelo e carpindo o terreno, então pegou essa doença. A mesma coisa. Aí eu tive a convicção. O que o médico falou é verdade. A cada 10, um escapa. E é uma doença que eu falo pra muitos, Knut. Não pode brincar com ela. Hoje eu chamo meus amigos, quem estiver perto pra matar rato, eu não mato o rato. Se ele entrar dentro da minha casa, eu saio. É assim que funciona. Eu entrei num terreno ali, agora eu tô com sintomas de febre, de dor. O que você acha que essa pessoa deveria fazer assim para ela ter uma chance melhor? Eu acho que o histórico, quando você chega no hospital, para você passar para o médico, ele é primordial. Por exemplo, quando eu entrei no Carlos Chagas, eu disse que eu estava com dengue. E eu firmei isso na minha cabeça. Não passou pela minha cabeça o xixi do rato. Se não é aquela doutora, eu não tinha nem tido chance. Porque eu ia ficar ali no pronto-socorro esperando ser tratado como dengue. Entrou em contato com o terreno, se você cruzou enchente e no outro dia você sentiu o olho arder no fundo, dor no corpo, a febre, corre para um pronto-socorro. Explica tudo pro médico o que aconteceu. E leva essa suspeita. Doutor, será que não posso ter pegado o xixi do rato? Ele vai entrar com os exames para poder saber. Passou esse tempo de internação, fiquei 31 dias lá e eu fui contratado pelo hospital.
Me prometeram uma vaga lá, porque iam me contratar. Eu achei que eles estavam falando da boca pra fora. Fiquei lá como vigilante. Primeiro dia que eu cheguei naquele hospital, eles falaram, ó, você vai ficar como setorista de ronda. Então você vai tirar almoço, tirar janta. E vai ser o nosso ronda oficial. Ronda você tem que subir no telhado do hospital e descer até o subsolo, vendo tudo que tem de irregular ou de certo e ticando. Subimos pro telhado, ele mostrou tudo. Eu fui com a prancheta anotando do jeito que ele tava falando, descemos pro 10º andar. Quando a gente desce pro 10º andar, ele parou na frente da porta da UTI. E apertou o botão, a senha. Aquela porta abriu, cara. Como que eu entro? Eu escutando o barulho das máquinas. Aquilo veio na minha mente de uma forma como se fosse um coice, mano. Falei, pode me mandar embora que eu não entro aí. Aí veio a enfermeira-chefe que pediu a minha contratação, conversou comigo. Falou, não, vamos que eu vou te ajudar. Aí eu entrei a primeira vez na UTI, fui aprendendo que o ciclo da vida era assim. Eu sei que no 6º andar era outra UTI, a neonatal, os bebezinhos. Choque, uma pancada. Aí você vai pro 5º andar, que hoje não tem mais, mas naquela época tinha maternidade no 5º andar. A vida ressurgindo. Olha que bagulho louco, cara. E vou descendo. Chego no subsolo. Falei, bom, terminou minha jornada por aqui, né? Esse cara que termina a jornada de muita gente, mas a sua não, a sua continua. Você tem mais o que fazer, vamos lá. Eu olhei e falei, não, mas o que tem pra fazer aqui? Falei, tem. A hora que eu olhei a porta, falei, meu Jesus amado, necrotério. Falei, o que eu vou fazer aí dentro, cara? Não, aí é o seguinte, tá vendo a sua prancheta aí? Tem um óbito escrito aí. O nome desse paciente em óbito, ele tá aí dentro. Você vai ter que entrar e o papel tá no peito. Ele tá coberto com lençol, mas o nome tá no peito. Você tem que confirmar se o que tá na sua prancheta é o que tá aí dentro. Pra depois a gente não... Falei, mas eu preciso... Não, você não precisa olhar o rosto, você vai ter que confirmar. Pensa o baque pra entrar. Depois isso se tornou rotina pra mim lá dentro. Aí eu comecei a entender o que era a vida de verdade. Dizem, né? Quando uma pessoa passa por alguma experiência meio sobrenatural assim, ela às vezes fica meio sensível para esse tipo de coisa, né? E depois disso você disse que foi trabalhar no hospital. Você começou a ter algum tipo de experiência com isso daí? Ou tem muitos relatos de pessoas que trabalham no hospital que acham que vê coisa sobrenatural, né? Esse tipo de coisa. Você acredita nisso? Você teve outro tipo de experiências como essa? Você começa a ver a batalha da morte com a vida lutando. Meu, é uma coisa que se o cara não tiver preparo para trabalhar em hospital, se não tiver o dom, nem vá. Nem vá, porque é questão de tempo, ele pina. Você descer no elevador e descer junto com o óbito. Fala, cara, que é isso? Aí daqui a pouco, no mesmo tempo, você entrega um documento no subsolo, você sobe. Aonde? 5º andar. Você entra dentro do pré-natal, a vida ressurgindo. Então você fica muito ali, muito sensível perto daquilo dali, entendeu? E eu posso te contar 1997, 2º ano de colégio agrícola. Eu chapava o coco naquela época já, louco. E o meu irmão e o Sérgio do Sacolão, lá do Palmira, foram me visitar lá no colégio, pra passar uma semana comigo. E chapamos, mano. Na hora de vir embora, o colégio fica 10 quilômetros da cidade. E na saída da cidade é um cemitério. A gente já estava acostumado a dormir naquele cemitério. Quando chovia, alguma coisa, né, corria para dentro do cemitério. Falei, meu, vou ficar brigado. E naquele dia nós tá passando todo mundo bêbado, não estava chovendo. Só que eu paro no portão, uma pessoa me chama para dentro do cemitério. Olhei aquela pessoa me chamando, senhor de terninho, chapeuzinho. Eu pulei o portão, mano, com a mão só. Os caras tentou me segurar, não conseguiu. Eu pulei para dentro do portão e fui seguir aquele senhor. Os caras, meu, você é louco, pá. Até os caras pular, eu já tinha descido as lápides, tudinho lá pra baixo, me acharam eu sentado em cima de um túmulo. Aí me pegaram e já voltei assim, né, acompanhei ele, o senhor, pá. O senhorzinho sumiu, mas eu senti que ele queria me mandar algum recado naquela noite. Eu sei que os caras chegou lá, eu já tava, sabe quando passa a brisa? Tinha passado a brisa. Saí dali, os caras bravos comigo e eu não conseguia falar. Fomos embora pro colégio. Meu irmão veio embora assustado pra São Paulo e falou com a minha mãe. Minha mãe voltou lá, catou o ônibus daqui de São Paulo e foi pra lá. Chegou lá, vim te buscar no colégio. Ela, minha tia, meu tio. Falei, oxe, terça-feira, dia de aula, a senhora me buscando aqui, o que tá acontecendo? Não, vamos com a gente pra cidade. Aí voltei pra cidade e eles pararam no cemitério. A gente tá descendo, quando chegou no meio da primeira quadra do cemitério, ela falou assim, aonde foi que aquele senhor te levou? Aí eu tomei aquele baque, né, meu? Você consegue lembrar? Eu consigo. Aí desci, levei eles e cheguei na lápide onde eu tava. Falei, ó, eu cheguei e sentei aqui. Aí ela e minha tia ficou olhando uma pra cara da outra assim e deram a volta na lápide.
Aí me chamaram, falou, vem aqui. Aí mostrou a foto. Falou, é essa pessoa aí que te chamou? Aí eu olhei e tomei um susto. Falei, é. Mas quem é? Eu falei, é. Minha mãe falou assim, lê o nome dele. Aí eu vi só o sobrenome Feitosa, né? Aí eu olhei pra cara dela, falei, é o vô? Ela falou, é, o seu avô. Ele queria mandar algum recado pra você. Aí eu fui entender que ele tirou a vida dele. Então ele espiritualmente ele vaga por aí. Entendeu? Então naquela noite, por eu estar mais sensível com a bebida, eu ainda não era crente, mas eu estava sensível pela bebida, que a bebida te deixa sensível. Tanto é que uns choram até... Eu vi nitidamente. E eu não sabia e nunca tinha visto ele. Eu não sabia, muito menos sabia que ele estava enterrado ali, que para mim ele estava enterrado na cidade de Mato Grosso do Sul, e nunca tinha visto. E na lápide está a mesma foto e a mesma roupa que ele foi enterrado. E eu tenho a plena convicção que naquela época, que antecedeu o nascimento da Jéssica, toda essa atrapalhada aí, ele já queria me brecar da bebida, porque ele bebia muito e ele se matou. Então naquela época acho que ele já queria falar para mim, olha, para com isso que vai dar errado, onde eu tô. Mas depois de ter passado tudo isso, né, de ter todas essas experiências na sua vida e passar por até experiências, entre aspas, sobrenaturais, se alguém te perguntasse o que você responderia sobre, na sua opinião, o que é o sentido da vida? O que é o sentido da vida, cara? Para mim, hoje, é aproveitar esse momento aqui. Porque a minha vida, ela não foi dada a você. Ela não foi dada à minha esposa nem aos meus filhos. Essa vida é dada a mim. Para mim viver ela intensamente, da melhor forma possível. Hoje, amanhã, deixa que ele vai preparar um novo dia para você. Mas hoje, viva a vida. Porque se você não viver a vida, de nada tá valendo a pena. Que vale correr atrás de dinheiro. Que vale correr atrás de sucesso. Se você não tem paz espiritual, se você não tem paz consigo mesmo. Se você não tem vida. Se você não está valorizando a sua vida, porque ela é sua. Deus deixou na sua mão. E sabe o que é você sentir paz com as folhas da árvore balançando? Sabe que você acordar de manhã e falar, nossa, eu tô... É isso. Só que essa mesma paz que está lá, ela tem que estar dentro da minha casa. Se não tiver, é porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu não estou vivendo. Eu estou sobrevivendo. É diferente.